Dimensional Sovereign capítulo 154 e 155. Uma nova perspectiva. Vaaka. Houve um clarão extremamente brilhante e Lucan foi enviado a um espaço completamente diferente. Era outro espaço. Foi um espaço especial criado pela harmonia dos pergaminhos de conhecimento do caos. Ilusões estranhas se formaram diante dos seus olhos. Havia um total de 3 ilusões. A primeira ilusão foi de Dessombreado, o qual Lucan conhecia bem, fazendo um movimento específico enquanto segurava uma espada. Toda vez que sua espada se movia, um novo espaço dimensional era criado. E então desaparecia. Não é a primeira vez que vejo isso. Era o estilo espadachim. Sangue dos céus. Ele tinha visto um esboço daquilo antes de Dessombreado morrer. Mas agora parecia completamente diferente. Ele parece estar movendo sua espada sem propósito. Entretanto, o espaço dimensional desaparece e reaparece novamente. Claro. Não seria difícil para Luca imitá-lo se ele quisesse. No entanto, a ilusão das ações de Dessombreado eram naturais e leves. Porém, Dessombreado parecia estar com sérias dificuldades. Por que a ilusão tinha essa aparência? Ele decidiu imitar os movimentos de Dessombreado. Luca usou a espada Sangue dos Céus e instantaneamente assimilou os movimentos de Dessombreado. Contudo, Luca sentiu que algo não estava certo ao imitar aquelas ações. Havia uma sensação de restrição. Qual seria o significado disso? Ele seguiu os movimentos que Dessombreado fez sem hesitação. Depois de um tempo, ele estava se movendo de forma idêntica a Dessombreado. É isso. Os olhos de dele brilharam. Está incompleto. Uma técnica incompleta. Era parte do conhecimento para uma nova técnica. É por isso que Dessombreado estava frustrado. A técnica não era perfeita. O coração de Lucan começou a bater descontroladamente. Entretanto, e se fosse concluída? Ele nem imaginava qual seria o resultado. Embora estivesse incompleta, ela mostrava um caminho pelo qual ele poderia avançar. Foi naquele momento que, depois de obter iluminação através do pergaminho de conhecimento do caos, você ganhou muita experiência e subiu 13 níveis. Ele alcançou o nível 330. Seu nível aumentou apenas por ter obtido aquela compreensão. Como resultado, ele sentiu um aumento assombroso no seu poder de ataque. Contudo, ainda havia novas perspectivas a considerar. Lucan virou a cabeça e olhou para a segunda ilusão. Uma guerreira estava empunhando uma lança vermelha. A energia que emergiu de sua lança o lembrou de uma tempestade caótica que um dia teve início na estação Pavalia. Era uma técnica de lança que ele estava vendo pela primeira vez. Mesmo assim, ele imediatamente sentiu que era tão boa quanto o estilo espadachim. Sangue dos céus. A trajetória e o movimento da lança eram como um vento súbito soprando ou como um lago suavemente ondulado. Às vezes, os movimentos eram flexíveis e calmos, como os de um peixe. Outras vezes apresentava movimentos brutos, como uma fera selvagem. Movimentos de criaturas e de elementos teoricamente inanimados. A lança transformadora continha tudo da natureza. Quanto mais eu olho, mais complexa a técnica parece. Então, após algum tempo, um golpe aparentemente normal causou uma tempestade caótica.
O que é isso? Os olhos de dele se arregalaram. Era algo parecido com o que de Sombreado havia mostrado há algum tempo. Entretanto, alguma coisa não parecia correta. Como se houvesse algo que estivesse atrapalhando os movimentos. Assim, foi muito frustrante. Essa técnica também estava inacabada. Era óbvio pela expressão da mulher segurando a lança que ela sentia as limitações da técnica. Daí para frente, a lança da guerreira se moveu constantemente. Luca observou os movimentos e a trajetória da lança por um longo tempo. Antes que ele percebesse, já estava segurando uma lança em sua mão e imitando os movimentos da guerreira. Depois de obter iluminação através do pergaminho de conhecimento do caos, você ganhou muita experiência e subiu 15 níveis. Mais uma vez, seu nível subiu. Desta vez para o 345. O poder de combate dele aumentou drasticamente de novo. O próximo estágio ainda é obscuro. Entretanto, ele não desistiu de suas expectativas para a última ilusão. Era certo que a junção dos 3 pergaminhos de conhecimento do caos permitiriam que ele tivesse uma perspectiva totalmente diferente. Como se fosse um novo mundo. A ilusão final era de um velho segurando um cajado com uma joia azul. Quando ele lançou um feitiço, a dimensão se transformou em um terreno baldio e depois em um mar. O coração de Lucan deu um salto no momento em que ele viu isso. Era magia. Mas não magia comum. Essa era um tipo de magia que alterava as dimensões. Ela tinha uma harmonia incrível que mudava o espaço dimensional. Lucan tentou copiar o velho usando seu conhecimento de magia. Ele usou sua compreensão da magia transcendental, bem como seus 346 pontos em inteligência. A habilidade de ver a essência da magia foi adquirida depois que ele se tornou um ser do caos. Então não foi difícil para Lucan copiar a magia do velho. Foi uma série de técnicas que se transformaram constantemente e recriaram as dimensões. Em vez de atacar ou defender alguma coisa. Porém, ele sentiu que poderia causar um tremendo estrago na batalha. Depois de obter iluminação através do pergaminho de conhecimento do caos, você ganhou muita experiência e subiu 12 níveis. Seu nível subiu novamente. Ele subiu 12 níveis, atingindo o nível 357. Lucan sentiu seu poder aumentar. Mas algo ainda estava faltando. Isso também está incompleto. Essa magia nada mais é do que uma ilusão com a qual o velho sonhava. Embora seu poder de batalha tenha aumentado continuamente, ele não pôde deixar de se sentir desapontado. Na verdade, ele sentiu que havia uma barreira à sua frente. Como havia aquela barreira intransponível? Parecia que os 3 pergaminhos pareciam simplesmente uma pegadinha. No final, a técnica de dessombreado, a técnica de lança da guerreira e a magia do velho eram apenas fantasias que eles tiveram durante suas vidas. Elas não eram habilidades que existiam, mas apenas sonhos que eles buscavam. Então, eles só poderiam ser chamados de fantasias. Ele teria que aprimorar aquelas fantasias para superar aquela barreira absoluta. Era uma barreira que precisava ser quebrada a todo custo. Lucan de repente fechou os olhos. Ele pensara que eram simplesmente ilusões. No entanto, as 3 ilusões se fundiram estranhamente em sua imaginação. A técnica de espada dimensional de dessombreado, a técnica de lança dimensional da mulher e a magia dimensional do velho.
Eles perseguiram uma área que não levava em conta uma mera dimensão. Ele teria que alcançar o que eles estavam perseguindo. Em vez de ficar preso naquele nível dimensional, ele tinha que procurar mais. Uma dimensão superior. Ele tinha que ir além dos mundos inferiores e até do mar dimensional que incluía a estação Pavalia. Na imaginação dele, imagens de uma miríade de dimensões pareciam ilusões que começaram a orbitar umas às outras. Era como assistir a uma infinidade de galáxias girando pelo universo. Os olhos dele ficaram embaçados, como se ele estivesse sonhando. Ele os fechou. Então, aquilo deixou de ser uma ilusão. Pelo menos, esse era o caso em Vanmon. Uma barreira intransponível não mais existia. Seu limite de nível subiu para o nível 500. Naquele momento, uma mensagem apareceu. Seu nível máximo havia subido do 400 para o 500. Porém, ele tinha acabado de ter um vislumbre do caminho a percorrer. O próximo estágio definitivamente existia e havia uma possibilidade de que ele pudesse alcançá-lo algum dia. Enquanto isso, as ilusões de Dessombreado, da lanceira e do velho mago desapareceram. Ele flutuava sozinho na estação Pavalia. Não mais naquele espaço desolado. Depois de um tempo, ele entrou no mundo selado de Vanmon. Havia 8 espaços separados. Uma era a floresta onde Luminal estava. Esse lugar poderia ser descrito como a prisão por bom comportamento. Os outros 7 prisioneiros estavam todos em espaços individuais. Todos eles estavam recebendo a punição do tempo. Deus demoníaco Tonashi 100 anos de punição completa. Deus demoníaco Atunia 100 anos de punição completa. Deusa celestial Shauniel 100 anos de punição completa. Deus celestial Tarub 100 anos de punição completa. No momento em que Lucan chegou, todas as punições do tempo acabaram. Eles passaram 100 anos nesses espaços solitários. Não sei se a vontade dele já mudou. Ele pôs fim a todas as áreas solitárias e convocou a todos para a floresta na qual Luminal estava. Todo o mundo parecia diferente. Os 2 deuses demoníacos pareciam desajeitados enquanto Shauniel continuava alternando seu olhar em direções diferentes como se estivesse vendo fantasmas. Os deuses celestiais, incluindo Lius, eram apenas uma vaga memória do que eles foram no passado. Os deuses demoníacos xingaram assim que viram Luca. Maldito! Você acha que vai sair impune dessa? Eu vou fazer você sofrer 1000 vezes mais. Matar! Vou te matar! Kukakaka! Não eram apenas os deuses demoníacos. Lius e os outros deuses celestiais também o xingaram. Kukuk! Você acha que eu vou me render a você? Um humano insignificante acha que ele é superior apenas porque ele tem o poder de Vanmon. Quahahaha! Mais cedo ou mais tarde, os deuses superiores virão. Então, será o seu fim. Luminal também o xingou a princípio. No entanto, sua expressão logo se transformou em uma atitude apologética ao pensar em enfrentar a punição novamente. Contudo, os deuses demoníacos e deuses celestes não eram como ele. Parecia que 100 anos de castigo não foram bons o suficiente. Porém, havia uma exceção. Enquanto todos os outros pareciam vingativos, apenas Shauniel ficou quieta depois de ver ele. Ela não conseguia olhá-lo nos olhos. O que ela estava pensando? Ele queria descobrir. Luca olhou em seus olhos.
Quando ela olhou para ele, a raiva jorrou de seus olhos. Raiva e ressentimento. Estranhamento. Foi apenas temporário, pois seus olhos logo se tornaram sombrios. Eles estavam cheios de desespero e tristeza. Ela estava em um estado diferente dos outros. Mesmo assim, a atitude de nenhum deles estava do jeito que Lucan queria. Lucan olhou para eles e disse friamente: Eu não vejo nenhum sinal de reflexão adequada. Então, não tenho o que fazer. Minha única opção é usar mais uma punição. Todos eles se encolheram. Os deuses demoníacos, que estavam ameaçando rasgar ao meio, fecharam a boca abruptamente e o deus demoníaco, Tonash, exclamou: espere um minuto. Por favor. Deixe-me ir. Se você me libertar, eu não vou chegar perto de você novamente. Eu prometo. O deus demoníaco Atunia também exclamou apressadamente: Eu também vou parar se você me libertar. Eu nunca mais vou chegar perto de você ou da estação Pavalia. Os deuses demoníacos pareciam ter medo da punição do tempo. Luca olhou para eles e disse: Do que vocês estão falando? Vocês ainda não entendem. Eles disseram essas palavras, mas seus olhos não mostravam nenhum sinal de sinceridade. Além disso, ele não gostou do tom deles. Assim, ele acenou com as mãos e disse: Nos vemos em 100 anos. Uá! Não. Maldito! Em breve você vai pagar por isso. Eu vou matar você. Seu desgraçado! Morra! As reclamações dos dois deuses demoníacos ecoaram quando eles desapareceram. Eles foram transportados novamente para a área de suas punições. Então, os deuses celestiais, incluindo Lius, tremeram. Eles ficaram nervosos depois de ver que os deuses demoníacos foram punidos por mais 100 anos. Eu sinto muito. Eu não entendi o que estava fazendo quando eu xinguei você. Eu refleti plenamente. Então você poderia não aplicar a punição do tempo. Lius e os outros tentaram sorrir tanto quanto possível. Contudo, seus olhos ainda estavam cheios de hostilidade. Claro. Suas palavras e expressões foram melhores do que as dos deuses demoníacos. Luca olhou para eles e disse: Vocês ainda não entendem a situação. Não esqueçam que vocês não são deuses, mas apenas prisioneiros aqui. As expressões de Lius e dos outros se contorceram quando a palavra prisioneiros foi mencionada. Deuses celestiais sendo tratados como prisioneiros. Era impossível. No entanto, eles suportaram aquilo pacientemente. Eles se sentiram amargurados, mas não mostraram isso em suas expressões. Naquele momento, Lucan falou: Tenham em mente que se vocês realmente refletirem nos próximos 100 anos, vocês poderão ficar ali. Lucan apontou para onde Luminal estava. Lius e os outros ficaram tensos ao ouvir suas palavras. Espere um minuto. Mais 100 anos. Este maldito. Eu não perdoarei você. A ira dos deuses superiores cairá sobre você. Eles imediatamente tentaram agarrar Lucan, mas desapareceram rapidamente, sem deixar rastro. Eles foram transportados para suas solitárias, onde enfrentariam a punição do tempo mais uma vez. Finalmente, Lucan olhou para Shauniel.
Ela também se sentia desconfortável. No entanto, permaneceu de cabeça baixa e não disse nada. Ela não pediu para ser poupada da punição do tempo porque não queria soar desesperada como os deuses demoníacos. Por que você não está dizendo nada? Shauniel finalmente olhou para Luca. Seus olhos estavam cheios de desespero e tristeza. Mas ela não tentou bajular o soberano. Eu sei que você vai me punir, não importa o que eu diga. Ela tinha certeza de que receberia outra punição do tempo. Luca sorriu friamente. Você entende? Eu lhe dei um aviso. Mas você não ouviu. Naquele momento. Você nunca imaginou que ficaria tão indefesa. Foi ela quem ignorou a oferta bem-aventurada de Luca. Assim, Luca estava mais irritado com Shauniel do que com qualquer outra pessoa. Shauniel suspirou. Vá em frente. Não fiz nada de bom. E mereço a punição. Luca ficou intrigado. Ele estava curioso sobre o significado das últimas palavras de Shauniel. Era óbvio que ela estava arrependida de algo. Em certo sentido. Isso não era exatamente uma reflexão. O que você fez que não foi bom? Shauniel hesitou antes de responder à pergunta de Luca. Quando eu me tornei humana, tomei consciência dos sentimentos humanos. Luca. Entendo por que você está tão bravo comigo. Isso foi semelhante ao que aconteceu com Luminal. Shauniel teve os mesmos pensamentos que ele. No entanto, a expressão de Luca ainda permanecia implacável. Você já percebeu uma pequena parcela de seus erros. Se você tivesse mostrado tal atitude desde o início, meu relacionamento com o mundo celestial não seria tão extremo. Shauniel concordou com a cabeça. Sem muita força. Eu admito que suas palavras estão corretas. Se o mundo celestial tivesse reconhecido Vamon, isso não teria acontecido. Eu estava me perguntando sobre isso. Por que eles não aceitam Vamon? Shauniel sorriu levemente e respondeu. É um mundo novo. Que viola a ordem existente. Como o mundo celestial poderia aceitar a existência de um mundo novo que eles não poderiam controlar? O fato de eles não poderem controlar o mundo é tão irritante assim. Vivemos aqui sem causar alarde. Sem causar dano ao mundo celestial. Em vez disso, eu estava ajudando o mundo celestial. Lutando contra os deuses demoníacos. Mesmo que você não tenha causado nenhum dano. A existência de algo que foge ao controle do mundo celestial é insuportável. Entretanto, não é apenas uma questão de um mundo celestial poder manipular Vamon. Qual o outro motivo? Eles temiam que você abusasse do poder de Vamon para perturbar a ordem superior. Mais especificamente, uma situação muito séria poderia surgir se você se unisse com os deuses demoníacos. Lucan sorriu friamente. Essa é uma desculpa esfarrapada. Tentei conversar com vocês muitas vezes. Não há muitos no mundo celestial que acreditam que você possa resistir à tentação direta de Carosia, a deusa da destruição. Então, eles têm a certeza de que eu não conseguirei resistir à tentação de Carosia. Shauniel assentiu como se ela também tivesse dado isso como certo. Eu também penso assim. E isso ainda não mudou. Mas, depois de me tornar humana, aprendi um pouco com a atitude unilateral do mundo celestial. Especialmente a dor de ter pessoas preciosas para você sendo levadas para longe. Sinto muito por isso.
Lucan podia ver a tristeza em seus olhos. E ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. Você acha mesmo? Shauniel assentiu. Vamon é um novo sistema que surgiu no sistema dimensional. Mas rejeitamos o novo poder e pecamos ao invés disso. É obviamente culpa do mundo celestial. Eu realmente acredito nisso. Embora os outros deuses celestiais possam discordar. Lucan apenas sorriu. Teria sido bom se tivesse sido assim antes. Agora. Finalmente estamos conversando. Shauniel. Se você realmente pensa assim, posso te devolver ao mundo celestial. Você está confiante de que possa convencer os outros deuses celestiais? Você vai me libertar. Os olhos de Shauniel se arregalaram com aquelas palavras inesperadas. Lucan assentiu. Em troca, você devolverá os membros da minha família e os meus amigos imediatamente. E o mundo celestial não mais interferirá em Vamon. Então, selarei Carosia e os outros deuses demoníacos. Eles são meus inimigos de qualquer maneira. Shauniel ficou em silêncio por um tempo. Então ela balançou a cabeça. Não tem sentido. O que você quer dizer? Infelizmente, nada do que eu faça fará qualquer diferença. É impossível mesmo com o seu status. Pelo contrário, eu vou ser orientada pelos deuses supremos a ir contra você de novo. Assim, se você estiver me libertando por esse propósito, é melhor não fazê-lo. Também não fará sentido se você me deixar ir sem quaisquer condições. O anjo luminal e a deusa celestial Shauniel eram honestos demais. Teria sido mais sábio para eles não dizer nada e ser libertado. Portanto, Lucan gostava de Shauniel e Luminal. Pelo menos, eles não mentiram. Então, eu não posso libertá-la. Em vez disso, parece que você refletiu o suficiente. Então não lhe darei a punição do tempo. Você pode ficar lá a partir de agora. Lucan fez outra cabana perto da de Luminal. É bom ouvir isso. A compleição de Shauniel se iluminou. Ela era uma deusa do mundo celestial. Mas neste momento não conseguiria sequer fazer uma cabana para si mesma. Ela era grata a Lucan por ter feito a cabana. Ela não podia ser morta, já que tinha o poder da imortalidade. Mas seu estado físico era o de um ser humano. Então estava cansada. Se houvesse uma cabana, ela poderia descansar lá de vez em quando. Além disso, ela não precisava ficar sozinha agora. Havia também um anjo superior, Luminal, que pareceu feliz com a situação. Ele falou em meio às lágrimas. Ah, Shauniel, você sofreu muito. Luminal, não faz sentido falar assim aqui. Você também não sofreu. Ele soluçou. Estou bem. No entanto, meu coração está partido de ver a honorável Shauniel trancafiada aqui. Não se preocupe. Eu vou suportar isso. Shauniel então se virou e olhou para Lucan. Lucan, se você me permitir, enviarei uma carta ao mundo celestial. Pode ser inútil, mas é melhor do que não fazer nada. Carta. Esta situação será mais eficaz do que se eu fosse libertada. Lucan devia ter um Deus celestial como prisioneiro, para que só assim o mundo celestial considerasse a possibilidade de negociar. Então, tente. Não haveria mal em tentar.
Luca assentiu com facilidade, pensando que seria melhor se a situação fosse de alguma forma resolvida de forma pacífica. Então, os olhos de Shauniel brilharam quando ela falou. Então, você pode liberar meu poder por um tempo. Isso não será difícil. Luca moveu a mão e transportou Shauniel para outro espaço. Era também um espaço selado. No entanto, a diferença era que Shauniel podia usar todos os seus poderes como uma deusa celestial. Claro, nenhum dano poderia ser causado em Luca. Afinal, ela estava nos domínios dele. Asterisco seu asterisco. Shauniel imediatamente usou seu poder para escrever um pergaminho. O conteúdo do pergaminho era o mesmo que ela havia dito a Luca. Libertem a um e os outros. Além disso, o mundo celestial não deve mais interferir com Luca e Vamo. Ela escreveu no pergaminho cuidadosamente e o entregou a Luca. Basta jogá-lo em qualquer lugar quando você estiver fora. E será transmitido ao mundo celestial. Então, era um pergaminho para o mundo celestial. Luca apenas sorriu. Se isso acabar resolvendo a situação, não vou esquecer seus méritos. Shauniel. Então, Shauniel deu uma risada ao mesmo tempo triste e feliz. Eu também espero que tudo corra bem. Para que eu possa sair daqui. Você quer sair? Claro. Sua expressão mostrou que ela realmente queria ser libertada. Ela esperava que Luca sentisse pena dela e a soltasse. Porém, Luca não lhe deu o que queria. Tudo depende de como o mundo celestial irá responder. Se eles continuarem hostis, você infelizmente nunca vai sair daqui. Estou preparada para isso. Para compensar, eu vou permitir que você viva com mais conforto, já que você colaborou comigo. Lucan transformou a floresta selvagem em um espaço amplo e mais elegante. Havia um lago cristalino, com flores de todos os tipos ao redor dele. A cabana rústica foi transformada em uma mansão decente. Shauniel ficou impressionada quando a viu. Ela ainda não havia sido transportada para lá. Mas ela percebia aquilo através de seus poderes divinos. De repente, Shauniel olhou para Luca, que então disse: Parece que você tem algo mais a dizer. Francamente, eu estava especialmente vigilante porque achei que você seria presa fácil de Carosia. Receio que meus pensamentos ainda não tenham mudado. Lucan tinha um sorriso cínico no rosto. Por que você pensa isso? Minha força de vontade é tão fraca. Não vou ceder sob a tentação de uma deusa demoníaca. Não é uma questão de força de vontade. Shauniel de repente explodiu em lágrimas. Por que ela está chorando de repente? Quando Lucan fez uma expressão absurda. Shauniel coletou as lágrimas com os dedos e se aproximou de Luca. Então, ela colocou as lágrimas nos olhos dele. O que está fazendo? Eu quero evitar a pior situação. Shauniel apenas sorriu. Se você tiver sorte, você verá a verdade quando a deusa da destruição te seduzir. Não sei se isso será de grande ajuda. Sério. Se isso ajudar, não vou esquecer. Luca então empurrou Shauniel com as mãos, que desapareceu. Ela estava de volta à área da floresta com Luminal. Depois de ver Shauniel entrar na mansão com uma expressão triste, Lucan saiu do mundo selado. Depois de sair, ele imediatamente largou o pergaminho que Shauniel escreveu.
que se transformou em um pássaro cintilante que se teleportou dali. Foi para o mundo celestial. Espero que eles façam uma escolha sábia. Era uma situação na qual Luca não podia fazer nada além de esperar. A porta para Valmont se fechou. Antes que ele percebesse. Era hora de voltar à realidade. O espaço circundante começou a se distorcer. Você acordou. Luca ouviu uma voz familiar quando abriu os olhos. Uma mulher estava sorrindo deslumbrantemente no banco ao lado da cama dele. Era Eun. Luca ficou pasmo. Você voltou. Sim. Eun sorriu e pulou nos braços de Luca.